O Art Deco, estilo de design e decoração de interiores que prevaleceu na Europa e nos Estados Unidos ao longo das décadas de 1920 e 1930, constitui uma nova forma de ecleticismo, que se nutre de elementos diversos, desde a separação de um modernismo estilizado às misturas mais ou menos vanguardistas, sempre dentro de um decorativismo geometrizante, pouco inovador no que diz respeito às soluções que transformem o espaço arquitetônico. O Art Deco caracterizava-se principalmente pelo uso de formas geométricas ou estilizadas. Nos Estados Unidos, o Art Deco aparece como corrente dominante, identificada pelos arranha-céus e pelas formas modernas de vida. Agora vamos falar de algumas características do estilo internacional. Na década de 1920, diferentes lugares da Europa produziram experiências arquitetônicas que determinaram o surgimento do estilo internacional, assim chamado por sua difusão mundo afora. Vamos falar de algumas características desse estilo. A primeira é que a consciência moral de que, por causa dos imperativos econômicos, deve construir-se de modo mais simples e não por imposições estilísticas como no século XIX. A segunda é que a ideia de que a arquitetura é, antes de tudo, um volume definido por uma estrutura interna, que se encerra em termos vertical e horizontal, o qual praticamente implica a cobertura plana e a suspensão por cima do terreno. A terceira é que abdica-se de qualquer ornamentação considerada algo que não pertence à arquitetura. Agora vamos falar sobre experiências do neoplasticismo e do construtivismo. Tanto o neoplasticismo na Holanda como o construtivismo na Rússia conceberam a criação como um sentido totalizante, já que se considerava que os princípios que regem as artes plásticas poderiam ser aplicados à arquitetura. A Bauhaus, que é uma escola alemã de arte, design e arquitetura, foi transferida para outra cidade alemã. O novo edifício da Bauhaus, projetado por seu fundador, Walter Gropius, é a sua obra mais emblemática. Ainda que a Bauhaus tenha passado por diversas fases com diferentes orientações em seu programa docente, sua principal preocupação foi promover a união de arte e técnica na concepção de um desenho racional de objetos belos e úteis. Para isso, antes de tudo, considerava a função condicionante essencial da forma, funcionalismo, e adotava, em particular, o estudo dos materiais como forma para se adaptar à produção industrial. Na arquitetura, esse sentido prático associa-se a volumes ortogonais, e o que é desnecessário é suprimido. A Bauhaus exerceu grande influência sobre os movimentos construtivos aqui no Brasil nos anos de 1950. O organicismo. Frank foi um arquiteto independente que desde muito cedo fez propostas inovadoras que coexistiam com a enorme difusão que o Art Deco alcançou nos Estados Unidos. A obra de Frank é uma interpretação orgânica do movimento moderno. Os elementos mais característicos de sua arquitetura são a simetria dos volumes, que parecem crescer segundo as necessidades, e a ausência de fachadas, ou melhor, de planos que limitem o espaço. O edifício é concebido com a expansão a partir de um eixo, sejam em terraços, sejam em superfícies contínuas. É do período entre guerras a Casa Kaufmann, mais conhecida como a Casa da Cascata, concebida como superposição de níveis salientes que parecem ter crescido de um tronco em meio à paisagem privilegiada. Essa disposição permite ao usuário absoluta intimidade e respeito ao exterior, que, sem dúvida, pode contemplar sem interrupções. Como em outras construções, Frank utiliza o apelo rústico combinado a texturas e cores, o que confere expressividade à sua arquitetura. A abstração. Primeiro, vamos falar sobre a abstração espiritual de Kandinsky. A obra de Kandinsky, Casas de Munique, distingue-se por algumas formas do mundo visível definidas por cores intensas que parecem mover-se por si mesmas, como resultado de emoção interna. A pintura abstrata surge a partir da raiz expressionista. As formas e as cores revelam um universo espiritual que transporta para um plano mais elevado de emoções puras. Essa pintura faz parte de uma referência real a uma certa memória de cadeias de montanhas, árvores e raios de sol, cujas silhuetas vão sendo estilizadas até o extremo. O resultado busca uma harmonia semelhante à composição musical, onde cores e linhas ocupam um lugar correspondente a notas e tons capazes de suscitar emoção lírica que não pode ser expressa por meio da simples reprodução da realidade visível. A abstração como absoluto. Essa vertente pertencente ao holandês Piet Mondrian, publicada a partir de 1917 na revista O Estilo, converteu-se em um veículo difusor da corrente estética denominada neoplasticismo,
que se baseia na representação de linhas pretas horizontais e verticais e planos de cores primárias, que revelam a harmonia intrínseca derivada da adequada organização do espaço. O neoplasticismo aspirava, por meio da redução às formas mais simples, a alcançar uma espécie de pureza esquemática absoluta sem perturbações. A origem dessa forma de pintar é a depuração do cubismo analítico, consequência do desenvolvimento da estrutura linear e dos planos cromáticos que ocupavam o lugar dos objetos. Kandinsky e Mondrian dão à pintura abstrata um caráter de representação superior, que nasce depois que se prescinde da dimensão concreta das coisas. No caso de Kandinsky, a abstração de uma emoção, e de Mondrian, a abstração física. Outros artistas propuseram a abstração como meio de desenvolver materialidade à pintura, como no caso do suprematismo, que foi desenvolvido na Rússia nos anos anteriores à Revolução de 1917. A figura central do supremacismo é Casimir Malevich, e seus quadros eram baseados na representação de figuras geométricas simples que, de longe de qualquer transcendência, reivindicam sua existência em virtude da escrita condição material. Ele dá suas formas coloridas de branco e preto a possibilidade de se comportarem como elementos plásticos com uma dimensão real a deles mesmos, mais que abstração, pois trata-se de arte não figurativa, mas absolutamente concreta. Com Malevich, a abstração converteu-se em um procedimento de investigação criadora. Agora eu vou falar sobre o construtivismo russo. A contribuição dos construtivistas russos para o campo da escultura foi decisiva, pois o construtivismo russo maneja volumes geométricos em um processo rigoroso de depuração matemático-científica das formas. É uma arte não objetiva, isto é, que não possui referência concreta e nasce da lógica do próprio material de sua forma. Alguns desses representantes foi Vladimir Tantlin, com o projeto Monumento da Terceira Internacional, Alexandre Rodchenkov e seus herdeiros, Não Gabo e Anthony Percival, que continuaram explorando a essência espacial da escultura, que se constrói a partir da qualidade física transparente ou flutuante dos materiais empregados. O novo nacionalismo do século XX. A música nacionalista e as novas técnicas. O nacionalismo do século XX adquire características diferentes daquelas do nacionalismo do último terço do século XIX. Assim, a música composta sob essa inspiração popular é revitalizada e diferenciada de suas características folclóricas originais, e muitos desses compositores dessa nova corrente nacionalista podem ser compositores chamados de neoclássicos. Na Hungria, Béla Bartók abriu o nacionalismo para chegar, em suas últimas criações, à abstração musical. Utilizou em suas obras ritmos exóticos e desconhecidos, bem como escalas diversas, como a pentatônica, e tudo isso foi aliado a uma excelente formação técnica, que o fez compor com uma linguagem ousada, que constitui uma das grandes revoluções da música do século XX. Ele compôs diversas músicas baseadas em melodias folclóricas húngaras e búlgaras. Ele, juntamente com Zoltán Kodály, investigou o folclore da Hungria e de outros países, recolhendo milhares de melodias que permitiram o conhecimento profundo de sua verdadeira essência musical. Rússia e Armênia. Alexandre Scriabin, ponte entre os compositores russos dos séculos XIX e XX, começou a escrever obras de inspiração romântica e nacionalista para abrir-se posteriormente à nova corrente europeia. Assim, desenvolveu uma arte muito pessoal, afastada dos princípios harmônicos e clássicos, influenciadas pela metafísica oriental, e compôs suas segundas e terceiras sinfonias. Ele é o autor de numerosas obras para piano, entre prelúdios, estudos e sonatas. E Aaron Khachaturian foi um compositor
contemporâneo, neoclássico e nacionalista, estudioso do folclore e dos seus ancestrais, armênios e especialistas em música oriental. Utilizou melodias populares da Armênia e ritmos brilhantes. Compôs sinfonias, concertos, balés, peças para piano, músicas de câmara e várias trilhas sonoras para os filmes. A música nacionalista também desenvolveu novas técnicas na Polônia, na Grã-Bretanha e na Romênia, com respectivamente Ignacy Jan Paderewski, Ralph Wagner e George Enescu. Na América Latina, no Brasil, Heitor Villa-Lobos combinou em suas obras as melodias e os ritmos brasileiros com elementos da própria música europeia. No México, Carlos Chaves foi o principal criador do movimento musical contemporâneo em seu país, com obras como o Ballet Los Cuatro Soles e o poema sinfônico Tierra Mondiada. Na Argentina, Astor Piazzolla, compositor, dotou o tango de um caráter vanguardista e inovador, incorporando influências da música clássica e do jazz. Nos Estados Unidos, Charles Ives foi um músico revolucionário do ritmo e da técnica que se antecipou em alguns aspectos a compositores e as técnicas de composição que se desenvolveram posteriormente na Europa. Já Edgar Varese experimentou sons não temperados e cultivou a música atonal. Henry Currell, compositor e pianista, criou o cluster, massa sonora que, pela proximidade das notas que a entregam e por sua execução simultânea, dá a sensação de um grande ruído. Esses cachos de notas eram executados sobre o piano com a palma da mão, antebraço e punhos. E por fim, Harold Complet compôs música de estrutura politonal, com influência do jazz e do folclore norte-americano e caribenho. A obra O Farol, criada em 13 de 8 de 2020 pela artista Camille Pitanga, foi uma criação de quarentena, onde foram usadas algumas misturas de tinta acrílica. Esse pequeno quadro representa o farol no Monte de Pedras, onde de um lado temos o entardecer com um belo pôr do sol, pássaros a voar, e do outro a chegada da noite, com a lua crescente e suas estrelas. O quadro mescla cores quentes que se harmonizam e frias, dando foco para o farol que se localiza bem no centro. A artista apresenta querer mostrar a ida e vinda dos dias e das noites, como novas oportunidades. Acredito que a obra, além de expressar a beleza do sol se pondo e a chegada da lua, faz referência também ao vivemos um dia após o outro, como uma nova chance de ver a beleza do mundo e tudo que ele pode nos oferecer, transmitindo também um sentimento de paz para quem vê a obra.